Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Tá? Nossa aula de geografia do nono ano vai falar sobre o mundo urbano, tá? Página 48 até 51, então faça a leitura para que vocês compreendam melhor, tá bom? Então a gente vai ver que a urbanização é o processo no qual a população urbana cresce a taxas mais elevadas do que a população rural. É um fenômeno demográfico que se caracteriza pela tendência de concentração da população de um país ou região nas cidades. A urbanização mais acelerada aconteceu a partir das revoluções industriais entre a segunda metade do século XVIII e o século XIX em países europeus, nos Estados Unidos e no Japão. A industrialização atraiu contingentes populacionais do campo para as cidades em razão da necessidade de mão de obra para trabalhar nas empresas. E em países como Brasil, México, Argentina e outros, a urbanização é mais recente, intensificou a partir dos anos de 1950 com o crescimento da atividade industrial. É importante lembrar, porém, que em alguns desses países, como é o caso do Brasil, a urbanização não foi resultado apenas da industrialização, mas também de problemas existentes no campo, como a concentração fundiária, o difícil acesso à propriedade das terras, entre outros problemas. Aqui a gente vai falar sobre o crescimento da população urbana. Então, até o início do século XIX, a população urbana mundial não havia atingido 7% do total. Cerca de 2 séculos depois, em 2008, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou os 50%, ou seja, 3,3 bilhões de pessoas. Segundo previsões da ONU, esse número chegará em 2030 a 5,2 bilhões e 6,7 bilhões em 2050. Estima-se que nas próximas décadas o crescimento urbano nos países desenvolvidos não será muito elevado, cerca de 13%. Entretanto, duplicará principalmente em países da África e da Ásia em cerca de 15 anos. Diante disso, uma parcela cada vez maior da população mundial estará exposta à pobreza e ao desemprego e aos riscos ambientais associados à urbanização acelerada, como a deficiência de saneamento básico. Segundo a ONU, 30% da população urbana mundial vive em condições de pobreza. Cerca de 1 bilhão de pessoas moram em áreas irregulares e habitações precárias, e entre 20 e 40 milhões de famílias não têm moradia. A falta de emprego é outro grave problema, levando 37% dos moradores de áreas urbanas a trabalhar na informalidade. E os problemas associados à urbanização serão mais graves nas megacidades e nas megalópolis, tá bom? Em 1950, Nova York e Tóquio eram as duas megacidades no planeta, e em 2007 haviam 19, e em 2018 o número de megacidades passou a ser de 33, a maioria concentrada nos países menos desenvolvidos, onde os problemas econômicos, sociais e ambientais são graves, como o desemprego, a violência, a carência no transporte público, poluição, tá bom? Nas próximas décadas, os países emergentes e menos desenvolvidos serão os principais geradores de megacidades, enquanto o crescimento desse tipo de aglomeração urbana nos países desenvolvidos tenderá, a estabilizar. E aqui a gente vai falar sobre as cidades e hábitos de consumo mundializados. Então, a gente vai ver que a concentração populacional em cidades tem impulsionado o aumento do consumo, que vai desde alimentos até produtos supérfluos, tá? O estilo de vida das cidades, cada vez mais
uniformizado, geram modelos, hábitos de consumo que são seguidos pela população devido à influência das grandes empresas, promovendo a globalização cultural, que foi um tema que a gente já falou em uma das nossas aulas. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações da produção agropecuária e urbanização, tá bom? E as transformações da atividade agropecuária decorrente da introdução de inovações científicas e tecnológicas no campo desde 1960 ajuda a explicar não somente a intensa urbanização após esse período, mas também o desemprego estrutural no campo, a intensificação do uso de máquinas agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, além do melhoramento genético de plantas e animais, altera o rendimento e a produtividade da agropecuária. A gente vai ver que em 1960, as sementes híbridas de cereais obtidas em laboratórios de pesquisa possibilitaram maior rendimento das lavouras e maior resistência às pragas e doenças, o que ficou conhecido como Revolução Verde. Nos anos de 1980, organismos geneticamente modificados começaram a ser desenvolvidos a partir de sementes transgênicas, representando outra inovação científica e tecnológica importante para as transformações na agropecuárias. A gente vai ver que as inovações científicas e tecnológicas, se por um lado favoreceram a agropecuária por meio do aumento do rendimento e da produtividade, por outro substituíram parte da mão de obra empregada no campo e provocaram um desemprego estrutural, tá? Que a gente citou. Então, essas pessoas que foram dispensadas, né, dos trabalhos no campo, foram para as cidades em busca de melhores condições de vida. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização e capital financeiro, tá bom? Então, o recente processo de urbanização se confunde com a história da industrialização e da formação do capital financeiro. O capital representado por títulos e papéis negociáveis que podem ser convertidos em dinheiro. Os bancos ou instituições financeiras, fruto do desenvolvimento do capitalismo, tiveram e têm papel importante na produção e circulação de mercadorias em todo o mundo. E essas empresas passaram a financiar as atividades produtivas de consumo. Hoje, o capital financeiro está presente em quase todas as transações comerciais. A maioria das empresas e pessoas dependem de empréstimos para adquirir imóveis, máquinas e matérias-primas, tá bom? E aqui a gente vai ver, e tem na imagem, falando um pouquinho sobre as cidades globais. Então, a cidade sempre teve um papel central na economia capitalista. Assim, os fatores locacionais para a implantação de instituições financeiras são, em certa medida, definidos pelo total da população de uma cidade e seu dinamismo econômico. Foram esses fatores, historicamente, comandaram a distribuição espacial do sistema financeiro. Daí se explica a concentração espacial, da atividade financeira em grandes cidades como Nova York, Londres, Paris, São Paulo, entre outros, que contemporaneamente permitiu a formação das chamadas cidades globais. Atualmente, a importância econômica de uma cidade é definida pela disponibilidade de equipamentos do setor terciário da economia, como empresas de intermediação financeira, bolsa de valores, empresas de propaganda, consultoria, seguros e centros de pesquisa. Dependendo do grau em que concentra essas atividades e do alcance espacial que possui, as cidades globais são divididas em 3 grupos, em ordem decrescente de importância: alfa, beta e gama. Nessa classificação, se uma cidade possui as atividades citadas, que eu falei há pouco, anteriormente, muito desenvolvidas, com alcance mundial, será uma cidade alfa.
E as cidades que contam com empresas de menor alcance espacial serão classificadas como beta e gama, tá bom? Então, para que vocês compreendam melhor o conteúdo, leiam o livro, tá? No livro tem imagens, tem mapas que possibilitam a melhor compreensão de vocês. Então, nossa aula é essa e até a próxima semana.